Capítulo 501 Provocando um rei demônio. Baal estava se perguntando por que ela decidiu assumir uma forma pequena. Nenhum demônio será levado a acreditar que ela é inofensiva com sua aparência atual. O tamanho pequeno de seu corpo e o tamanho pequeno de suas mandíbulas não a tornam menos ameaçadora. Ela poderia parecer menos ameaçadora se suas bocas tivessem lábios para cobrir os dentes e a língua de aparência perigosa e grotesca. Então, novamente, ele não é o Lorde Demônio que conseguiu manter seu poder por mais de 15.000 longos anos, então ela deve estar fazendo algo certo. Ele deve estar sentindo falta disso porque não tem o gênio louco que torna um Lorde Demônio tirano. Um som de riso reverberou pela área. Todo Duque Demônio que ouviu isso se encolheu. O som feriu seus ouvidos e ralou em suas mentes. Não evocou a imagem de alegria alegre. Em vez disso, provocava imagens de sangue espirrando do pescoço decapitado de uma vítima ou ar borbulhando das entranhas de uma vítima estripada. Eles podem ouvir o som da carne sendo dividida por garras e ossos sendo esmagados em uma polpa. A risada trouxe à mente imagens malignas e vis. É o som que o mal fará se puder rir. É o som que aqueles que gostam de fazer o mal farão quando estão fazendo coisas mas e se divertindo. Não é de admirar porque o criador da risada parece tão malvado. Lorde Demônio Beuta falou depois de rir. Vês o que o Senhor do Caos enviou seus lacalhos para me amolecer. Ele está sendo previsível como sempre. Mas devo admitir que ele conseguiu me enganar sobre o avião para onde foi. Ele teve sorte dessa vez. Suas palavras eram cheias de confiança e bravata. Isso lembrou Baal da série de blefes que ele recentemente teve que realizar. Ela é realmente confiante ou está apenas fingindo? Ele teve que se perguntar se a confiança dela é genuína ou não. Saia e lute comigo a Eternos. Ela gritou para o céu através de todas as suas entranhas. A saliva feita de saliva ácida voou de suas entranhas e dissolveu tudo o que tocou enquanto ela gritava. Seu grito ajudou Baal a determinar a autenticidade de sua confiança. Nenhum Lorde Demônio gritará para um Rei Demônio assim, a menos que eles tenham um desejo de morte ou não saibam que o demônio que estão desafiando é um Rei Demônio. Parece que ela ainda ignora o que realmente aconteceu e sua nova posição insegura na hierarquia. Baal pensou consigo mesmo. Beelta continuou quando Eternos não respondeu ao seu chamado de desafio. Ela zombou e disse: é um bom plano jogar seus lacalhos em mim, mas não vai funcionar comigo. É uma pena para vocês. Vocês foram enviados para a morte. Ainda estou com fome e nunca tive duques demônios antes. A grande língua dentro da maior boca aberta rolava enquanto ela falava. Parece que ela mal pode esperar para provar sua carne. Ela está confiante porque não acredita que tenha motivos para ter medo. A Eternos pode tê-la enganado, mas isso não significa que as marés mudaram. No máximo, ele adquiriu muita acumulação e evoluiu para se tornar um nobre demônio. Isso lhe dará confiança para voltar e confrontá-la. Ela acredita que a confiança dele é equivocada, mas ela tem que aplaudi-lo por testar a água com seus subordinados primeiro. Se ela soubesse, talvez ela tivesse fugido para salvar a vida. Baal balançou a cabeça com pena. Ignorância certamente não é felicidade. Sua cruzada para prender a Eternos terminou em total e absoluto fracasso. Ela convidou perdas maciças. Ela só poderia retornar com sua alma por causa de seu vínculo com o poço de energia do plano. Então ela teve que recriar seu corpo. Isso foi fácil devido à energia infinita que ela tem. Mas o corpo que ela recriou era fraco. Ela teve que atualizar seu corpo fraco para o nível meio divino. Ela foi capaz de atingir o estágio de pico de 63 com seu estoque de divindade. A única diferença entre ela agora e antes é a falta de impulso. Ela tem uma habilidade semelhante à do Infernox. Isso aumenta quanto mais ela come. É por isso que ela tinha um corpo grande com mais de 100 metros de diâmetro. Ela perdeu aquele corpo agora. Ela não poderia ficar tão grande em tão pouco tempo, mesmo depois de comer todos os seus subordinados que deixou para trás no avião para adquirir algum impulso e se preparar para essa eventualidade. É por isso que não há praticamente ninguém presente no domínio central agora, exceto os duques e ela. Beelta acredita que se preparou da melhor maneira possível e está confiante em si mesma, apesar de não ter subordinados. Ela está tão confiante que foi capaz de dizer suas próximas palavras sem vergonha. Ela disse ao Duque Demônio: posso poupá-lo se você se submeter a mim. Baal começou a rir. Ele não conseguiu conter sua diversão. Essa coisa toda é demais para ele suportar. Ele esperava muitas coisas, incluindo este cenário, mas ainda é engraçado de ver. Se ela soubesse de quem são os subordinados que ela está tentando roubar, ela provavelmente estaria de joelhos implorando por perdão se soubesse. Ele riu quando começou a preparar seu grimório. Parte de sua apreensão sobre a próxima batalha evaporou. Ele simplesmente não pode levar Beuta a sério agora. Ele não é o único rindo embora. Alguns outros duques estão rindo abertamente enquanto alguns estão sorrindo. Todos sabem algo que ela não sabe e acham muito engraçado. É como uma piada interna entre eles.
Eles nunca compartilharam algo assim entre eles. É altamente incomum que eles compartilhem uma risada como essa quando podem se virar um contra o outro no momento seguinte. Esta será uma história memorável para todos os que sobreviverem hoje. Baal pensou consigo mesmo em alegria. Capítulo 502 Alimente o Lorde Demônio. O terror sem rosto voltou-se para ele. Sua cabeça sem olhos se concentrou nele. Ele é o único que riu primeiro. Ela perguntou a ele: Eu te reconheço, garoto. Você é o filho de Salazar. O que é de tão engraçado, garoto? Ele não respondeu. Ela é um demônio morto andando. Não há razão para entretê-la. Ele continuou a preparar seu grimório para a luta. Os outros duques demônios começaram a se preparar também, mas ninguém atacou. Eles são todos cautelosos uns com os outros. Beelta não é o único alvo aqui. Atacá-la significa que você se torna vulnerável a um ataque. É por isso que ninguém a atacou ainda. Alguém tem que atacá-la primeiro e Baal decidiu ser esse alguém. Quem sabe? Ele pode impressionar Lord Charles dessa forma e garantir sua posição como arauto de um rei demônio. Baal jogou as cartas nas quais as páginas de seu grimório se transformaram. As cartas marrons voaram ao redor dele e se expandiram para se tornarem paredes resistentes. Ele voltou sua atenção para Beota depois de cuidar de suas medidas defensivas. Ela não parecia muito incomodada com os preparativos dele. Então, novamente, ela não tem as características faciais para ele dizer. Ter uma boca como o rosto não é muito bom para a linguagem corporal. Ele fechou seu grimório com força e o abriu novamente. As páginas ficaram vermelhas. Ele os arrancou do grimório e os jogou em Beota. As cartas vermelhas se transformaram em esferas vermelhas que começaram a se expandir conforme voavam em direção ao alvo. Eles cresceram cada vez mais até que tornaram Beota um anão. Severamente bolas de fogo maiores que 10 metros voaram em sua direção. A explosão resultante de sua colisão não seria bonita. Beota respondeu sacudindo a língua gigante em seu estômago para as bolas de fogo que se aproximavam. Sua língua estalou para frente, se alongou e envolveu o feitiço. Parecia uma corda enrolada em uma pedra. O feitiço da bola de fogo diminuiu sua língua, mas o feitiço não explodiu. Foi subjugado e atraído para a boca aberta com um estalo repentino. Aconteceu tão rápido. Sua língua avançou rapidamente e voltou para sua boca rapidamente como um sapo pegando moscas. Ela fez o mesmo com as outras bolas de fogo. Um por um, seus ataques entraram em sua boca sem explodir. Então ela engoliu e engoliu-os. Ela rotou antes de perguntar a ele: Tem mais? Baal gemeu. Ele não conseguia mais sentir as cartas. A perda de 10 cartas o prejudicou. Cada cartão é precioso. Precisa da pele de um nobre demônio e anos de tratamento com encantamento. Ele certamente não tem mais para ela comer. Ele não veio aqui para alimentá-la. Os outros duques demônios aproveitaram a oportunidade para atacar. Eles enviaram diferentes ataques em sua direção. Seus ataques são baseados principalmente em fogo, então um Tell-Name de fogo a cercou e ameaçou afogá-la. Infernox acabou de chegar também. Ele correu para a frente para se envolver com ela em combate corpo a corpo. Seu corpo ardia em chamas laranjas avermelhadas. Sua ânsia de batalha estimulou todos os outros para a batalha. Felizmente, eles escolheram se concentrar primeiro em Beota. Muitos demônios seguiram Infernox para esmurrar Beota. Baal murmurou enquanto observava: o resultado está definido. Ela vai cair. O Lorde Demônio pode tê-lo frustrado, mas seu destino está selado. É um jogo manipulado. Ela vai morrer aqui. Não, ela deve morrer aqui hoje. Ele está mais preocupado em saber quem terá a honra de matá-la. É por isso que ele está procurando por Xander enquanto ele atirou cartões amarelos no Lorde Demônio. Os cartões amarelos são rápidos como o vento e cortam como lâminas afiadas. Eles devem ser muito rápidos para a língua e, se não, eles ensinarão uma lição à língua sobre como pegar objetos pontiagudos. O que aconteceu a seguir era esperado, mas o surpreendeu. Mais línguas apareceram das outras mandíbulas no corpo do Lorde Demônio. Ele esperava que ela tivesse mais línguas. Não há como as outras mandíbulas estarem vazias de línguas finas grotescas e indutoras de pesadelos. O que ele não esperava é por que ela fez com as línguas. Mais duas línguas apareceram na grande boca de seu estômago, formando 3 línguas. Então muitas outras línguas saíram de suas outras mandíbulas. Ela se tornou um sapo com muitas línguas. As línguas de todo o corpo dela giravam em frenesi tentando desativar os ataques. Eles formaram um borrão ao redor dela que começou a chutar o ar para criar um ciclone de vento. O ciclone de vento a defendeu da torrente de ataques enquanto ela atacava simultaneamente. Uma das línguas atacou Infernox. Ele a destruiu com seu machado. Então o segundo o atingiu enquanto ele ainda estava no meio do golpe com seu machado. Ele usou o outro braço para agarrá-lo. Ele foi capaz de responder à ameaça, embora as línguas se movessem muito rápido. É admirável dele. Também foi um erro.
Uma terceira língua chicoteou seu braço estendido enquanto ele tentava puxar o Lorde Demônio com ela. A língua cortou seu braço como uma faca quente na manteiga. Partiu sua pele de pedra, músculo de lava e ossos infernais para separar o braço do resto de seu corpo. Infernox gritou de dor. H. Ele gritou de dor como um tambor, mas isso não fez nada para protegê-lo. Mais línguas vieram depois dele. Eles vieram para mais de sua carne. Ele saltou para trás para evitá-los apenas para ver seu braço se retirar com a língua que ele estava agarrando na boca do Lorde Demônio. Então ele teve que lutar para voltar à segurança com um braço funcionando enquanto o outro se curava lentamente. Ele avançou com sua força indomável usual, mas teve que recuar para não doar mais de seu corpo ao Lorde Demônio como lanches. Baal observou tudo isso acontecer com uma carranca em seu rosto demonicamente bonito. Infernox teve sorte pelo que pode ver dos duques que se aproximaram do Lorde Demônio. Pelo menos ele sobreviveu com a maior parte de seu corpo intacto. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 503 Lorde Demônio da Gula. Infernox havia avançado para a batalha e foi seguido por duques ansiosos. Ele voltou com um caso leve de amputação. Os outros que tentaram se aproximar do Lorde Demônio sofreram mais. A maioria deles perdeu mais de um braço. Alguns perderam a vida depois que a língua os separou. Outros foram arrastados gritando para suas entranhas pelas línguas. Foi um massacre. Esta não era a surra que ele esperava. É um buffet para o Lorde Demônio e ela não está sendo tímida ou exigente com sua comida. Ela está comendo tudo o que está ao seu alcance e o mais rápido que consegue engolir. Ele foi oportuno para ver um duque demônio que estava lutando dentro de uma de suas mandíbulas começar a derreter quando sua saliva ácida começou seu trabalho na presa teimosa. Ele admitiu para si mesmo. Isso não está indo tão bem quanto eu pensava. Ele esperava que o Lorde Demônio lutasse e se mantivesse firme por um tempo antes de finalmente sucumbir ao poder combinado dos duques. Qualquer coisa diferente disso não fará justiça à sua terrível reputação. Seu pai tinha medo do Lorde Demônio. Salazar sempre disse que nunca gostaria de estar perto do Lorde Demônio com seu corpo. Ele esperava ver por que Beuta é tão temido, mas ainda está surpreso com o que viu. Qualquer coisa perto dela de alguma forma encontra seu caminho em sua boca através do empurrão suave de suas numerosas línguas. Isso trouxe à mente algo que Salazar disse quando perguntou por que o Lorde Demônio é tão forte. Salazar disse: Beuta é um demônio da gula. Ela escolheu desconsiderar todo o resto, incluindo poder e força. Ela se concentrou em apenas uma coisa e isso é comer. Ela só come e o faz muito bem. Beuta não chuta. Ela não soca. Ela não usa feitiços. Ela só come. Todas as suas habilidades pecaminosas foram voltadas para a alimentação. Ela adquiriu habilidades aparentemente inúteis apenas para poder comer. Suas habilidades pecaminosas deram a ela uma língua forte e um estômago forte. Ela pode pegar qualquer coisa com a língua, assim como a Eternos pode refletir qualquer coisa. Ela sacrificou muito por seu poder. Ela sacrificou sua velocidade para que sua língua pudesse ser rápida. Ela sacrificou seus sentidos para poder digerir qualquer coisa. Ela sacrificou sua defesa física e mágica para que sua língua se tornasse muito dura e difícil de quebrar. Ela sacrificou a atividade e a cura de seu corpo para que, mesmo que sua língua quebrasse, ela pudesse curar facilmente e ela pudesse criar mais. Tudo isso por causa de uma única habilidade chamada de Dedication to Glutoi. Isso permitiu que ela sacrificasse suas outras habilidades permanentemente para aprimorar sua língua e boca. Depois, há seu ciclo de gula. Quanto mais ela come, mais poderosa ela fica. Isso significa que sua língua fica mais forte quanto mais ela come e inevitavelmente aumenta o que ela pode comer. É um impulso temporário que a fortalece quanto mais ela come de cada vez, formando um ciclo de aprimoramento. A habilidade pecaminosa de Bottomless Glutoi faz com que ela armazene uma quantidade ilimitada de poder que ela obtém ao comer. É por isso que ela pode crescer tanto, mas não é apenas para se exibir. Torna-se assustador quando é combinado com The Power of Glutoi, que a aumenta quanto mais poder ela tem reservado. Este aumento é permanente. Ela mesma é incrivelmente fraca. Seu corpo é frágil e ela pode ser morta facilmente, mas qualquer ameaça terá que passar primeiro por sua língua. Se eles não puderem contornar sua língua, eles entrarão em sua boca e a tornarão mais forte. O que não a mata a torna literalmente mais forte. Baal não sabe de tudo isso, mas sabe o que Salazar disse sobre o que pode ser feito para derrotá-la. Salazar lamentou sua perda na guerra há 10.000 anos. Salazar havia dito: Beuta é excelente comendo. Ela se torna mais poderosa quanto mais come. Ela estava cercada por centenas de nobres demônios com acumulação e não podia ser abatida. Em vez disso, ela ficava mais forte quanto mais lutava. Nós não sabia naquela época. Os demônios primordiais estavam evitando usar acumulação sendo para que seus concorrentes morressem. Era tarde demais quando percebemos a situação dela.
Se ao menos tivéssemos tentado dominá-la antes que fosse tarde demais. Salazar então riu. Então, novamente, a mesma coisa teria acontecido se soubéssemos que ela fica mais forte quanto mais ela come. Na verdade, sabíamos que os demônios da gula ficam mais fortes quanto mais comem. O que não sabíamos é o quão rápido ela fica mais forte e quão bem ela poderia comer. Ela poderia até comer nossos ataques. Quem poderia esperar isso? Salazar fez uma pausa para balançar a cabeça, a mesma coisa teria acontecido mesmo se soubéssemos o quão bem ela podia comer. Demônios são egoístas. Isso não muda diante da morte. Sempre esperamos que sejam nossos concorrentes que morrerão primeiro. Baal pode ver essa situação se repetindo. O Lorde Demônio está cercado e parece condenado, mas ela não está lutando. Ela está comendo enquanto os duques estão se segurando porque temem por suas vidas. Eles desconfiam dos outros assim como desconfiam do Lorde Demônio. E eles também não estão sendo paranoicos. A suspeita deles é válida e real. Eles sabem com certeza que os outros duques podem se tornar seus inimigos e tentar ceifar suas vidas. Eles sabem com absoluta certeza que isso vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento. O que eles não sabem é quando isso vai acontecer. Eles podem estar atacando o Lorde Demônio quando alguém ao lado deles decide atacá-los. Afinal, eles são todos inimigos e estar cercado por inimigos não é um bom ambiente para um bom desempenho. Algumas pessoas não conseguem ter um bom desempenho sob pressão, por isso é compreensível que não tenham um bom desempenho sob a ameaça real de traição. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 504 Demônios são egoístas. Os duques demônios não podem fazer tudo por causa de suas suspeitas e isso os fará perder. O Lorde Demônio precisa ser dominado desde o início, antes que ela fique forte o suficiente para poder comer seu melhor esforço. Nesse ritmo, os duques serão os únicos a sucumbir, assim como os nobres demônios sucumbiram 10.000 anos atrás. Será uma repetição da história. Centenas de nobres demônios cercaram o Senhor Demônio Beiuta com mais de 30 deles sendo nobres primordiais que poderiam sozinhos se defender contra ela. Apenas 8 demônios primordiais sobreviveram àquela guerra quando suas presas se tornaram fortes o suficiente para se transformar em seu predador. Desses 8, nenhum deles queria estar perto dela com seus corpos. Eles só participarão de reuniões com ela com seu sentido divino, em vez de comparecer fisicamente. Baal balançou a cabeça e disse: Demônios são egoístas. Ele sabe que todos eles precisam deixar de lado sua inimizade e cooperar, mas ele só pode balançar a cabeça. Não importa se ela fica mais forte e se os outros sabem disso. O que importa é se eles vão fazer algo a respeito. Ele duvida que isso seja possível. Ele deu o primeiro passo para atacá-la quando os outros escolheram esperar para ver, mas mesmo ele não está disposto a dar tudo de si porque tem ameaças reais por aí que ele deve observar. Ele sabe que é provável que eles falhem, mas não está disposto a mudar seu desempenho porque isso provavelmente o matará. O fato de o Lorde Demônio estar ficando mais forte não impede que os demônios sejam egoístas. Eles são extremamente egoístas quando há um prêmio limitado a ser ganho. É melhor que seus concorrentes morram durante a competição. Existem outras razões além da competição que os demônios têm para ver a morte dos outros. Demônios não são indivíduos adoráveis. Eles não são próximos um do outro o suficiente para serem amigos. Eles atingem seu nível de força através da matança. Existem ofensas e queixas de vários graus que irão encorajar um demônio ou outro a querer ver a morte de outro. Baal ofendeu muitos duques demônios em sua ascensão ao poder e muitos outros duques o ofenderam também. Todos eles se ofenderam de uma forma ou de outra porque o Senhor do Caos sempre os colocou lutando e competindo por tudo. Eles tiveram que reprimir sua inimizade um pelo outro por causa dos laços familiares, mas isso mudou hoje. Todas as suas queixas explodirão incontrolavelmente se tiverem a chance, e esta é a chance deles. Esta situação é uma rara oportunidade de se livrar de seus inimigos, e eles a aproveitarão. Ser apunhalado pelas costas é uma ameaça real que não mudou. Demônios carecem de unidade. Não tem sido realmente um problema porque a força pessoal é tudo o que importa, mas eles precisam se unir agora. Falta força pessoal aqui. É que os duques não vão se unir e trabalhar juntos por causa de seu medo. Acreditar que os demônios podem superar seus instintos básicos e se unir é tolice e ingenuidade. Se não fosse pelo sistema de casas na hierarquia demoníaca, os demônios estariam muito divididos para atacar aviões. No momento, é uma competição na casa deles e uma ordem do senhor da casa que os está dividindo. O que pode superar isso e fazê-los se unir? Baal não tem uma solução. Ele ainda estava quebrando seu cérebro quando viu uma das línguas de Beelta bater em algo invisível no ar. O objeto invisível sangrou uma corrente de sangue escuro antes de se tornar visível. Era uma cobra negra gigante com escamas brilhantes e 4 asas escuras de morcego. O que ela está fazendo? E por que ela é tão pequena? Baal perguntou confuso. Era o Xander. Ela estava no mundo fantasma, mas foi eliminada quando a língua de Beelta atingiu do mundo real.
Ela estava tentando se aproximar furtivamente de Beuta, mas foi frustrada. Parece que mesmo o mundo fantasma não está a salvo da língua do Lorde Demônio da Gula. Ela realmente pode comer qualquer coisa. Baal não sabe o que Xander está fazendo. Ela apareceu de repente no ar depois que a língua atingiu algo que ele não podia ver. O que ele achou peculiar sobre ela, além de sua descrição, é que seu tamanho diminuiu. Ela não tem a pressão que seu corpo deveria liberar para o mundo. É apenas estranho. Duques demônios podem mudar de tamanho, então não deve ser um problema, inseto que Baal sente algo diferente sobre Xander por causa de seu tamanho reduzido. Ela costumava ser uma torre sobre ele, mas mal atinge sua altura agora. Sua sensibilidade humana está lhe dizendo que algo está anormal em Xander, mas ele não sabe o que é. Xander não desistiu depois de ser exposto. Ela disparou para frente como um raio em direção a Beuta. Baal balançou a cabeça enquanto observava. Sua dedicação à caça é admirável, mas não a ajudou a fugir das línguas ferozes. Numerosas línguas voltaram sua atenção para ela e a chicotearam. O corpo de Xander teria sido esquartejado como se ela tivesse passado por um liquidificador antes de atingir seu alvo. E sinto que ela se transformou em fumaça negra no momento em que uma língua cortou profundamente nela. O que acabou de acontecer? Baal perguntou. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele sabe que Xander não está morto porque o impulso da Diviniose não foi reduzido. Então, virar para fumar ajudou a sobreviver. Ela se tornou intangível. Por que ela não o usou para contornar as línguas em primeiro lugar? Tantas incógnitas sobre Xander. Ela é um mistério para ele. Então outro Xander apareceu em outra direção fora do alcance das línguas. Ela disparou para frente novamente apenas para ser frustrada novamente. Mas ela se transformou em fumaça novamente. Capítulo 505 Fantasma Xander. Baal não teve tempo de questionar o motivo dela quando Xander apareceu novamente. Sua mandíbula caiu porque mais dois Xanders apareceram desta vez em duas direções diferentes. Há duas dela. Elas são gêmeas. Isso explicará suas travessuras escondidas. Mais três apareceram no momento em que os dois anteriores dispararam. Então 4, 5, 6, 7, 8. Seus números continuaram aumentando e eles continuaram atacando Beuta de diferentes direções. Eles eram todos inúteis. Eles virariam fumaça quando fossem feridos pelas línguas, então realmente não importavam. Para que serve isso? Só vai piorar a situação. Baal ficou mais perplexo quanto mais ele assistiu. Ele já entendeu que os Xanders que está vendo são clones, mas não entende como jogar números fracos em um ser que fica mais forte quanto mais ela come pode ajudar. O que eles precisam é de força esmagadora de força pessoal, o poder combinado. Os clones são inúteis por mais numerosos que sejam. Você simplesmente não pode afogar um gigante com formigas finas como papel. Ele escolheu esperar para ver. Ele entendeu que há muito que ele não sabe sobre Xander e ela deve ter um motivo para suas ações. Ele só não viu o motivo ainda. Ele observou atentamente e notou que o alcance do ciclone de vento que a língua do Lorde Demônio produziu havia reduzido depois de ser pressionado de todos os lados pelos clones. Ele gritou para os Duques Demônios. Ataque! Todos ataquem agora! Seu grito despertou os Duques que assistiam ao espetáculo. Eles começaram a atacar novamente. Seu grito não os fez atacar com mais força ou tentar o seu melhor. Isso só os fez atacar novamente. Alguns atacaram com mais força. Mas eles fizeram isso porque estavam tentando sabotar o esforço de Xander em matar o Lorde Demônio. Eles pensaram que Baal queria que eles a impedissem. Se há algo em que os demônios podem cooperar, é sabotar outro demônio. A cooperação de demônios de alto escalão para caçar o Senhor do Caos é uma dessas raras ocorrências de unidade entre os demônios. Seus motivos não importam, desde que ataquem. Uma grande quantidade de energia caiu na direção de Beuta. Alguns deles atingiram os clones de Xander, mas os clones não ofereceram muita resistência. Então os feitiços destruíram os clones e eles continuaram em direção a Beuta. Ela tem que se defender dos ataques. Ela voltou sua atenção para os feitiços apenas para que mais clones fossem produzidos. Os clones continuaram a se jogar contra ela pelas brechas dos ataques. Os ataques do Duque Demônio agravaram a situação complicada em que Beuta se encontra. Ela não consegue lidar com todos os clones. É por isso que ela estava sendo empurrada para trás. Isso significa que ela definitivamente não será capaz de acomodar os ataques. Agora ela tem que escolher entre os ataques que podem causar danos reais ao seu corpo fraco ou os clones inúteis que irão estourar com um toque e não podem ser comidos. Ela escolheu se concentrar nos ataques ameaçadores. É a decisão errada. Então, novamente, qualquer decisão será errada quando você tiver que escolher entre duas decisões ruins. Não há saída para ela nesta situação. Beuta escolheu o mal maior, então alguns dos clones escaparam de sua defesa de línguas e chegaram perto de seu corpo. Beuta percebeu que as presas dos clones são muito reais e muito dolorosas quando a mordem.
As presas dos clones são como lâminas curvas pretas e afiadas. Cada clone tem 6 deles em suas bocas. 3 de cada lado da boca. 2 na mandíbula inferior e 4 na mandíbula superior. E todos eles afundaram em seu corpo quando fizeram contato íntimo com ele. O contato não foi nada agradável para Beuta. As presas perfuraram seu corpo fraco enviando uma dor terrível através dela. Cada mordida a fazia estremecer involuntariamente. Então os clones desapareceram assim que a morderam. Eles encolheram e entraram em seu corpo como veneno através dos buracos que as presas criaram. O espaço que eles deixaram para trás permitiu que mais clones a atacassem. Beta atingiu seu limite no número de línguas que ela poderia produzir. Cada boca está produzindo pelo menos 3 línguas enquanto a maior boca produziu 6. Ela não pode produzir mais a menos que uma delas seja destruída. Suas bocas também estão cheias de línguas, então ela não poderia usá-las para morder os clones. Ela não podia fazer nada enquanto mais e mais clones a mordiam. Ela endureceu os olhos e gritou: Você me empurrou desta vez. Há algo que ela pode fazer que não fazia desde os dias em que era um demônio lutador. Dói para ela fazer, mas é melhor do que seu movimento desesperado. Ela retirou todas as suas línguas em suas mandíbulas. Então ela abriu bem as bocas e começou a regurgitar. As coisas que ela engoliu foram atiradas para fora de suas inúmeras bocas em todas as direções. Bolas de fogo gigantes voaram de sua boca em direção aos duques demônios. Lâminas de vento e todos os tipos de ataques foram disparados em massa contra eles. Doía emocional e fisicamente desistir das coisas que havia comido, mas doía menos do que as mordidas dos clones. É por isso que ela se certificou de que machucaria mais os duques, fortalecendo as coisas que ela comia para torná-las mais poderosas e explosivas. Ela apenas regurgitou ataques, não as partes do corpo que comeu. Será preciso mais do que algumas mordidas dolorosas para fazê-la desistir delas. Então vários ataques voaram para longe dela e explodiram no meio dos duques demônios. Braços e outras partes do corpo voaram depois de serem liberados à força. Seus ataques destruíram tudo ao seu redor. Até o chão estava cheio de crateras. Os duques demônios tiveram que recuar rapidamente para preservar suas vidas. Pelo menos 10 deles perderam a vida por causa do bombardeio repentino. Então Beuta teve um alívio antes de mudar para ataques de deglutição novamente. Ela engoliu os duques demônios mortos e feridos antes de virar suas famintas bocas para eles em busca de mais coisas para comer. Foi muito intimidador. Capítulo 506 Perda de apetite. A troca de ataques continuou depois disso. Os duques voltaram e retomaram seus ataques. Eles fizeram questão de manter a pressão sobre ela, o que permitiu que Xander aproximasse seus clones o suficiente para mordidas. Mas seu esforço estava trazendo cada vez menos resultados. Beuta estava matando mais e mais deles com sua regurgitação. Beuta sempre regurgita sempre que é pressionada demais. Sua regurgitação conseguiu tirar a vida de mais 20 duques demônios. É muito poderoso. Se eles não a pressionarem, Xander não terá sucesso com seus clones. Mas se eles a pressionam com ataques, ela os engole e os usa como munição contra eles. Teve um tempo que ela matou muitos deles mesmo sem regurgitar. Ela retirou suas línguas e alargou suas mandíbulas. Eles pensaram que ela estava prestes a regurgitar. É o que ela faz quando está prestes a regurgitar. Eles são demônios endurecidos pela batalha, então eles sabem observar tiques e padrões nos movimentos de seus inimigos para prever ataques. Eles fizeram o mesmo com ela. Foi uma ação subconsciente que será considerada impressionante em qualquer outro momento, mas não foi desta vez. Beuta fez-o regurgitar e eles correram. Se eles demorarem, serão pegos pela explosão de fogo. Não houve explosão de fogo desta vez. Estava tudo em silêncio quando eles viraram as costas para ela e correram. Eles não ouviram nenhuma explosão. O que eles ouviram foi o grito de socorro enquanto Beuta se concentrava em alguns duques. Suas línguas se concentraram neles enquanto corriam e se agarravam a eles. Então ela puxou os duques demônios que lutavam para dentro de suas mandíbulas à espera. Isso é apenas trapaça, Baal reclamou com uma expressão de dor. Ele deseja a morte dos duques demônios tanto quanto qualquer outro demônio normal, mas a quantidade de mortes está aumentando demais. Eles não serão capazes de vencê-la neste ritmo. Sua habilidade já é poderosa o suficiente. Ela teve que recorrer a enganá-los para intimidá-los novamente. Sua queixa não foi resolvida. Beuta não desistiu de aproveitar a atitude cautelosa. Tornou difícil atacá-la quando ela pode facilmente mandá-los correr abrindo suas mandíbulas. A luta continuou. Eles a pressionaram e perderam duques demônios a cada tentativa. Beuta alternava entre os dois modos, dependendo da situação. Os duques não puderam fazer nada com ela e entraram em uma luta perdida com ela. Ela estava prestes a comer o 40º duque demônio quando de repente parou. Seu corpo sofreu um espasmo e ela deu um passo para trás. Ela tropeçou fracamente. O que está acontecendo comigo?
Ela perguntou a si mesma e a todos os outros em perplexidade. Algo interrompeu o jantar buffet à vontade realizado em homenagem a Beuta. Ela estava enfraquecendo. Ela esperava permanecer a mesma nesta situação. Ter que tossir o que ela comeu significa que ela não ficará mais forte ao comer. Mas ela está enfraquecendo e está enfraquecendo rapidamente. Ela pode sentir uma força maligna se espalhando por seu corpo e destruindo-o por dentro. Essa força também está destruindo seu apetite. Foi o suficiente para entender como as coisas estão ruins. Um demônio da gula sem apetite é um demônio da gula muito doente. Ela começou a rever tudo o que comeu recentemente e aconteceu com ela. Não demorou muito para se fixar na causa raiz de sua doença. Afinal, ela só foi atacada com sucesso por um único método. Seu corpo tem se sentido bastante estranho desde que ela foi mordida pelas víboras fantasmas. Que tipo de veneno é esse? Ela perguntou em agonia. Seu corpo parece estar se desintegrando e o culpado é o veneno que aqueles clones injetaram nela. Ela não temia o veneno porque pode comer qualquer coisa, incluindo qualquer objeto estranho em seu corpo. Seu corpo é mais como um recipiente para suas mandíbulas. Portanto, é fácil para ela se livrar de todo o veneno ou veneno que entra. Ela fez o mesmo com o veneno dos clones. Eles deveriam se tornar dela e serem digeridos, mas eles se recusaram a se curvar à vontade dela. Isso a lembra da energia que costumava cercar a Eternos. Esse tipo de energia a queimou quando ela tentou inspecioná-lo com seu sentido divino. Agora a queimação está ocorrendo dentro dela e ela não pode fugir disso. A energia está correndo loucamente em seu estômago e ficando mais forte a cada momento. O veneno está usando as outras coisas em seu estômago para se fortalecer e está fazendo seu corpo rejeitar seu estômago. Pela primeira vez na vida, ela sente vontade de vomitar. É uma tragédia e um sinal de desgraça para um demônio da gula sentir-se inclinado a expelir o que engoliu. Ou não? Ela exclamou antes de regurgitar involuntariamente. Ela começou a vomitar suas entranhas. Não é cuidadosa e ordenada maneira regurgitada que expeliu coisas que havia engolido. É uma ânsia de vômito incontrolável enquanto seu estômago procurava expelir o que estava causando o caos dentro dele. Seu estômago decidiu que já chega. Deve expelir o objeto estranho com ou sem a ajuda dela. Ondas de coisas saíram de suas muitas entranhas em todas as direções. Eles eram líquidos e sólidos, ataques e partes do corpo. Eles não voltaram pacificamente para o mundo do abismo que é seu estômago sem fundo. Eles desencadearam uma onda de destruição em todas as direções. Os olhos de Baal brilharam com a visão. Xander fez alguma coisa. Parece que o Lorde Demônio enlouqueceu. Ele teve que se virar e depois de ver o estado lamentável em que Beuta se encontra. Os outros duques também não precisavam que ninguém os mandasse correr para salvar suas vidas. Eles correram e correram para longe. Explosões estranhas ocorreram atrás deles. Rochas explodiram como se fossem bolas de fogo. Os líquidos que saíam de sua boca agiam como combustível para potencializar as explosões. Foi uma destruição causada pelo caos e desordem. Capítulo 507 A oferta. A calamidade da regurgitação forçada continuou por horas antes de diminuir. Foi só então que os duques sentiram que era seguro voltar. Mesmo assim, eles foram muito cautelosos ao retornar. Eles eram lentos, alertas e atentos a qualquer outro ataque. Não será estranho se este for um movimento de batalha do Lorde Demônio. Ela é um demônio mentiroso e intrigante. Não está além dela fazer uma manobra contra eles. Sua cautela foi em vão. Eles encontraram uma sombra vermelha parada na frente de um demônio magro. A sombra vermelha parecia se misturar ao ambiente. Ele segurava uma foice vermelha e observava o demônio gemendo a seus pés. Se não fosse pela luz refletida na lâmina negra da foice, a sombra negra seria impossível de notar. Todos os duques se ajoelharam e se curvaram sem palavras. Eles não sabem como seu senhor passou por eles, mas sabem que a sombra vermelha tem algo a ver com ele. Eles podem sentir sua aura e poder. A sombra vermelha parece despretensiosa ao contrário de Beuta e suas bocas grotescas, mas a sombra vermelha é mais ameaçadora. Eles podem sentir a nitidez da foice sem tocá-la. Isso quebrará suas almas se os tocar. O demônio magro ainda estava tremendo e arfando. Existem várias manchas pretas por toda a pele dela que estão se espalhando e tentando corroê-la de dentro para fora. Suas mandíbulas estavam abrindo e fechando ainda tentando se machucar. Infelizmente para ela, é tarde demais. O veneno se enraizou profundamente em seu corpo. Não há mais nada para vomitar que possa ajudá-la. Ela lutou para falar mesmo com seu sentido divino. Vês o que você se tornou um rei demônio. Suas palavras saíram lentamente. Ela lutou para falar, mas falou com a confiança de quem não tem nada a perder. Ela perguntou a ele com uma gargalhada zombeteira. Você veio para se vangloriar. Ela pode dizer que este é um avatar e tem a assinatura de energia de Eternos. O avatar não é um avatar do pecado criado com a ajuda de um poço de energia, pois ela é o Lorde Demônio. Também não é impotente como o dela.
Ela não pode nem tocar nas coisas dela, mas esse avatar pode matá-la. Isso significa que a Eternos é um rei demônio agora. O espectro a observou por um tempo antes de falar. Perguntou a ela: o que você acha dos meus subordinados? Nada mal. Ela respondeu secamente. Ela não achava que eles seriam uma ameaça para ela, mas ela estava errada. Ela nem pensou que a Eternos poderia ser uma ameaça para ela. Ela estava errada sobre isso também. Este clone sozinho poderia matá-la em seu estado mais poderoso antes que seu corpo fosse tirado dela. Então é melhor ela dizer algo bom sobre seus subordinados, mesmo que eles não mereçam. O espectro assentiu com suas palavras. Sim, não é ruim. Mas eles não são tão bons quanto você aparentemente. Não importa. Ela teria dado de ombros se pudesse, mas seu corpo não está ouvindo seus comandos agora. Ele se contenta em tentar ineficazmente expelir um veneno que não pode ser expelido por ânsia de vômito e espasmos incontroláveis. O espectro se curvou ao nível dela. Disse a ela: é importante para mim. Achei você digno. Jure fidelidade a mim e torne-se meu subordinado. Eles são demônios. Assim como não há unidade, não há ódio interno. Apenas os benefícios e o poder importam. Qualquer coisa pode ser feita para obter benefícios, desde que você tenha o poder. Beelta é um demônio talentoso cujo caminho foi interrompido pela presença de um deus demônio. Ela tentou comê-lo para ficar mais forte. Agora ela está morrendo aos pés dele. A ironia é que ela está sentindo a mesma dor que ele experimentou quando a energia do caos o atacou quando era um feto. Ela queria ter sua energia do caos. Seu desejo está se tornando realidade, mas ela não consegue lidar com isso. As coisas boas vão para os fortes. Não é porque eles merecem, mas porque eles têm o poder de adquiri-lo. Ela não é forte o suficiente para suportar a energia do caos dentro de seu corpo. Como ela teria sobrevivido se isso distorcesse sua marca de pecado e começasse a consumir sua alma? Ela perguntou a ele: isso vai salvar minha vida. Isso é o que importa para ela. Sua vida é a maior prioridade, não humilhação ou orgulho. É por isso que ela está pensando em se tornar subordinada de alguém que costumava caçar e menosprezar no passado. O espectro perguntou a ela: você tem alguma outra escolha? Ela não tem escolha. Xander fez um número nela. Os clones entraram no corpo dela e não puderam ser digeridos. Ela certamente morrerá se não aceitar a oferta dele. Tudo bem. Eu concordo. Juro fidelidade ao Senhor do Caos. O espectro conjurou uma esfera negra. Não se parece com a centelha do caos normal que brilha por dentro. Este é mais poderoso e escuro como breu. Também enviou alarmes de alerta para quem o visse. É uma coisa de aparência sinistra. O que é aquilo? Ela perguntou com medo. Não tenha medo. Aceite-o de todo o coração. Só então seu plano potencial pode ser desbloqueado. Beelta não conseguiu se mover para escapar apesar de seu medo da esfera negra. Então ela decidiu ouvir a Eternos e aceitá-lo enquanto a esfera flutuava para ela. Então entrou em seu corpo. O espectro a observava de perto com um olhar intenso. Beelta gemeu quando a esfera negra entrou em seu corpo. Seu corpo começou a convulsionar antes que ela começasse a tremer violentamente. Sua reação é pior do que a violenta ânsia de vômito causada pelo veneno de Xander. Seu corpo está tentando ativamente rejeitar o objeto, mas é muito forte para ela, então está distorcendo seu corpo com força. Isso deveria acontecer. Ela conseguiu perguntar através de sua dor. O espectro respondeu calmamente: como vou saber? Se eu soubesse, não precisaria testar em você. Capítulo 508 Falta de comunicação. Beelta perguntou a ele se o que está acontecendo com ela é normal. É uma pergunta muito boa. Infelizmente, ela está perguntando à pessoa errada. Ele não sabe. Se ele soubesse, não viria aqui procurando cobalhas agora, não é? Ele deveria se ofender com a pergunta dela. Um rei demônio mais volátil iria feri-la por tal insolência. Felizmente para ela, ele é um rei demônio de cabeça calma que depende principalmente da lógica, observação cuidadosa e análise para tomar decisões. Ele pode ver que ela está passando por muita dor que pode ter comprometido suas faculdades mentais. Então ele não vai ficar bravo com ela. Ele seria um valentão para punir alguém que está mentalmente comprometido por fazer uma pergunta de ignorância. Essa é a razão emocional dele para não matá-la por sua insolência. A razão lógica é que matá-la irá privá-lo da rara oportunidade de estudar o efeito de seu bem inacabado em um Lorde Demônio. Então ele continuou a observá-la enquanto ela gemia e tinha espasmos. O que ele deu a ela não é a centelha do caos, é supostamente uma atualização da centelha do caos. A palavra-chave é suposta. Na verdade, não é uma atualização. Pelo menos ainda não é. É para isso que serve o sofrimento atual de Beota. É contribuir para a conclusão deste upgrade. Ele fez algum progresso na modificação de algumas de suas habilidades pecaminosas.
Esta atualização de Centelha do Caos é exatamente como esta atualização de Avatar que ele criou com a ajuda do Orbe Negro, mas ele ainda não a testou em um ser Lorde Demônio. Ele não pode dizer a ela se sua reação é normal ou não, porque ele nunca fez isso antes. Este é um experimento para ele em todos os sentidos. Criar uma atualização para algo que pode capacitar demônios é um negócio complicado. Ele teve que experimentar em demônios de nível médio para modificar a Centelha do Caos. A Centelha do Caos atingiu seu potencial máximo agora, então ele precisa de algo mais poderoso para permanecer relevante para ele. Como um rei demônio, ele pode criar duques demônios sem a Centelha do Caos. Todo rei demônio pode. Mas atualizar um rei demônio para maiores alturas de poder é muito mais difícil. Ele precisa de candidatos dispostos que possa sacrificar pela causa. Então ele precisa de cobalhas. Ele não está disposto a usar seus subordinados porque eles têm mais valor do que para serem cobalhas. Ele não os preparou dando-lhes recursos e removendo os fracos apenas para usá-los como cobalhas. Isso significa que ele precisa encontrar outras cobalhas que estejam dispostas ou que precisem ser gentilmente coazidas a se dedicarem à causa. Beeta não é a primeira cobalha, mas ficará satisfeita em saber que é a mais poderosa até hoje. Ela passou por rápidas mudanças físicas enquanto ele a observava. Seu corpo começou a aumentar e deformar. Ela aumentou de tamanho, mas suas mandíbulas cresceram mais rápido que seu corpo. Eles se tornaram enormes apegos ao corpo dela, então parece que ela é mais boca do que um corpo. Crescimentos estranhos começaram a aparecer também. Outro braço ou língua, ou dente solitário apareceu na pequena parte que é seu corpo, aumentando ainda mais o fardo sobre ela. A esfera negra deve tornar um duque/lorde demônio mais poderoso. Não está funcionando aparentemente. O que, para ser honesto, não é uma grande surpresa. Ele pelo menos não se surpreende com o resultado e é isso que importa. Beilta, sendo o pau na lama que é, não pensava assim. Ela gritou: Você me enganou. Você queria me matar. O espectro respondeu honestamente e com certa indignação. Agora, por que eu faria isso? Eu posso facilmente matar você se eu quiser. Eu só queria alguém para testar. Ele honestamente não tem segundas intenções quando ofereceu a esfera a ela. Suas intenções são tão puras quanto parecem. Ele queria uma poderosa cobaia para experimentar e isso é tudo que ele queria dela. O fato de ela acreditar no contrário é apenas culpa dela. Ele tem testado a esfera negra em alguns nobres demônios aleatórios que ele pegou no avião. Nem todo nobre demônio seguiu o Lorde Demônio em sua perigosa caça ao ganso selvagem. Ele encontrou aqueles nobres demônios e os convenceu a contribuir para a causa. Eles concordaram, mas sempre explodem. Eles morrem em vez de evoluir. Foi um resultado muito decepcionante. Ele tentou tudo o que pode, mas o resultado não mudou, mesmo que eles jurassem fidelidade a ele. Então ele pensou que a esfera negra poderia ser forte demais para eles. Ele decidiu encontrar uma cobaia muito mais forte e Beelta se ofereceu. Ela não tem ninguém para culpar a não ser ela mesma. Ela começou a reclamar. Não vou morrer sem repercussões. Você vai pagar por isso se eu morrer. Estou protegido. Não posso morrer. Ele ignorou seus discursos, mas isso não a desencorajou. Primeiro, ela o ameaçou e avisou. Então ela começou a implorar e fazer várias promessas. Então isso evoluiu para sons incompreensíveis de dor acompanhados por mudanças abomináveis em seu corpo. Ele notou cada mudança enquanto a observava atentamente. Ele fez isso o tempo todo sendo calmo e equilibrado. Seu corpo se transformou em um enorme monstro redondo e grotesco com vários conjuntos de olhos, mandíbulas, línguas, braços e pernas. Ela estava chorando de dor durante todo o processo. Então ela ficou em silêncio após 10 minutos. A dor e as mudanças caóticas finalmente quebraram sua mente. Ela não podia mais sentir dor. De certa forma, ela morreu. Beelta não existe mais, mas seu corpo continuou com as terríveis mudanças. Demorou mais de 30 minutos antes que seu corpo tivesse o suficiente. Ela não morreu em paz. Seu corpo começou a brilhar com uma luz escura. Foi sinistro e também é o que os outros nobres demônios se comportam antes de explodirem. Capítulo 509 Um experimento fracassado. A Eternus viu aquele brilho ameaçador várias vezes. Acontece depois que o corpo atinge seu limite. O corpo precisa liberar o excesso de energia que o está colocando nesse estado não natural. O espectro disse aos duques: É melhor você sair agora se quiser viver. Os duques fugiram. O Senhor do Caos não é uma pessoa emotiva. Ele permitiu que eles se matassem. Agora ele está dizendo a eles para irem embora se quiserem viver. A gravidade da situação não pode ser mais enfatizada. Algo extremamente ruim certamente acontecerá com eles se continuarem aqui. Então eles correram com todas as suas forças. Eles correram sem olhar para trás e o mais rápido que puderam. Atrás deles, o corpo de Beota de repente caiu sobre si mesmo para se tornar uma grande esfera negra. É a mesma esfera que entrou em seu corpo, exceto que é muito maior.
A esfera se expandiu e iniciou uma enorme explosão que abalou o avião. Todos os duques foram pegos nas bordas da explosão e sofreram. Alguns dos duques que eram muito lentos morreram. Isso fez com que seus números se tornassem menores que 60. Os duques voltaram depois que a explosão diminuiu. Eles encontraram o espectro vermelho ainda lá. Está ileso, mas ficou menor. Ele gastou parte de sua força de alma para sobreviver à explosão. Ele poderia ter escapado, mas a Eternos queria coletar dados de primeira mão sobre o desempenho da esfera através dele. O espectro também está diminuindo rapidamente, pois usou sua força da alma para sentir o ambiente e as mudanças que ocorreram. É obviamente um fracasso. Talvez eu devesse fazer disso uma granada. Eu deveria me limitar aos explosivos. Eles são mais fáceis de fazer. Qualquer resultado teria sido bom. Na verdade, ele aprendeu muito com esse fracasso do que teria aprendido se tivesse conseguido. Ele queria contornar o protocolo normal em que apenas deuses demoníacos podem conceder autoridade. Ele criou a esfera negra apenas pensando em criar algo que pode tornar os seres dos lordes demônios mais poderosos. Seu sistema não reconheceu a atualização, então ele decidiu fazer um teste real. Seu fracasso o fez entender que ele pode contornar as regras, mas pode não funcionar com outras pessoas. Também confirmou a hipótese de Soverick de que o orbe negro que eles obtiveram de sua experiência de quase morte não está relacionado à autoridade. Se fosse autoridade, os clones deveriam ser capazes de combinar suas autoridades em algo mais poderoso. Ele também deve ser capaz de conceder autoridade a seus duques. Ele decidiu desenvolver a esfera negra como uma granada, já que ela gosta muito de explodir. É assim que as outras cobalhas morrem. A esfera preta se alimenta deles e fica maior. Então ele explode. A esfera preta pode explodir sem usar outras para ficar maior. Só que o poder da explosão não será tão alto. Isso pode mudar se ele se concentrar em torná-lo mais poderoso, em vez de tentar fazer com que os duques demoníacos evoluam. Será fácil de fazer também. Afinal, a destruição é sempre mais fácil de fazer do que a criação. A morte de Beota não foi em vão. Ela pode ter se juntado à causa por causa de uma pequena falha de comunicação que é totalmente culpa dela, mas a verdade inegável é que ela contribuiu com algo para ele. Sua morte inspirou a produção de explosivos. Ele desistirá de tentar forçar a evolução dos outros, a menos que queira que eles explodam. É o mínimo que ele pode fazer por Beuta. Que não se diga que o Lord of Chaos não é um rei demônio razoável. Ele falou com os duques. Xander recebe o crédito pela morte do Lorde Demônio. Então o espectro se transformou em cinzas enquanto morria. Ele usou todo o seu estoque de força da alma. Os duques demônios se entreolharam e começaram a lutar. O Lorde Demônio se foi. Agora eles podem se encarar com toda a atenção. A maioria deles está cansada de lutar contra Beuta. Os que souberem conservar seus recursos terão vantagem sobre os demais. Baal sorriu quando a luta estava prestes a começar. Ele sorriu porque é um dos poucos que conservou a maior parte de seus recursos. Ele também está feliz porque Xander não vai mais competir com eles agora que ela conquistou um lugar como arauto. Isso reduziu o número de vagas disponíveis, mas também aumentou suas chances de conseguir uma. Eles rapidamente se formaram em grupos. Um grupo apoiará um único demônio enquanto ele tenta vincular bem a energia. Eles protegerão aquele demônio e interromperão as tentativas do outro duque demônio de vincular bem a energia. Foi uma luta caótica. A luta seria menos caótica se Xander participasse. Cada um deles agirá de uma só vez e se concentrará em eliminá-la primeiro. O que eles viram dela a tornou a mais alta em sua lista de mortes prioritárias. Eles farão o possível para eliminá-la porque não podem lutar sabendo que ela pode aparecer de repente e matá-los. A competição continuou por um longo tempo. Os duques demônios formaram alianças e as quebraram. Eles iam e vinham brigando pela posição do Lorde Demônio. A Eternos os observou e avaliou seu desempenho e habilidades. Ele está sinceramente desapontado com o desempenho deles contra o Beuta, mas eles têm uma desculpa. Suas estatísticas não estão à altura das dela. Sua falha em criar um meio de melhorar seus subordinados também significa que ele terá que se contentar com o que tem. Ele está mais satisfeito com Xander de todos os seus subordinados. Ela não é a mais poderosa, mas possui habilidades especiais que a diferenciam das outras. Capítulo 510 Xander, o assassino demônio. Nome: Xander. Raça: entidade caótica. Linha de sangue: Shaoslin. Ranking demônio: Duque demônio. Ranking do caos: segunda estrela. Saúde: 100%. Energia: 100%. Energia do caos: 1.626.117. Acumulação: 4.013.993. Classificação de ataque: físico: 935 mais 925. Espírito 1071 mais 1060. Magia: 1071 mais 1060. Classificação de defesa: físico: 935 mais 925.
Espírito 935 mais 925. Magia 935 mais 925. 1. Habitante do mundo das sombras único, acesso a outra dimensão paralela ao mundo principal. Você pode atravessá-lo e se esconder nele. Enquanto você pode observar o mundo principal do mundo das sombras sem ser observado, você não pode interagir com o mundo principal através do mundo das sombras. 2. Quanto of Darkness único, você não pode ser detectado pelo sentido divino apenas pela visão quando está em movimento. Se você estiver parado, só poderá ser detectado pelo toque. 3. Inevitabilidade do caos divino, consuma sua presa e transforme-a no poder do caos dentro de uma bolsa especial em seu corpo. O poder do caos é capaz de ser acumulado. Pode ser usado para atacar e aumentar o estado de existência para 17. 4. Shadow Clones único, cria avatares fantasmas projetando imagens suas do mundo fantasma para o mundo principal. Os avatares são vulneráveis e serão destruídos com um único ataque. Eles também têm um ataque limitado de cerca de 10% do corpo principal, mas você pode criar tanto quanto sua energia permitir e tanto quanto sua mente puder suportar. 5. The Fatality of Chaos único, cria um veneno mortal e evasivo através da fusão da energia do caos e das propriedades furtivas do mundo das sombras. O veneno é letal para todas as raças, exceto as entidades do caos. A morte é inevitável para um não-caos que é injetado com esse veneno. Nada menos que sua remoção salvará a entidade. Os efeitos são apenas uma questão de tempo. 6. Conexão com o Senhor único, você é capaz de se comunicar com o Senhor de sua casa através desta conexão e ele com você através da conexão. Você é seus olhos e mãos. O Senhor pode ver através de seus sentidos e ajudá-lo com sua energia para realizar as tarefas que lhe deu. 7. A casa divina, o Senhor de sua casa não é comum, pois sua casa não pode ser comum. Você recebe um impulso por ser um subordinado da casa do caos que é igual à porcentagem da significância do poder cumulativo de todos os subordinados da casa. Aumento atual é igual a 51% único. Status exultante. Xander experimentou outra evolução depois que ela se juntou à casa do caos. Ela foi feita para se juntar à competição entre aqueles que escolheram se juntar à casa do caos quando Eternos os reuniu e os forçou a lutar. Ela sobreviveu a essa competição e evoluiu com sucesso para um duque demônio de um nobre demônio. Sua evolução a fez manter sua posição de número 0 da Casa do Caos e também lhe concedeu mais 2 habilidades especiais. Ela ganhou 3 divindades de deuses maiores como recompensa da competição anterior. Ela usou um para aumentar todas as suas estatísticas para o nível meio divino e usou os outros 2 para aumentar seu ataque mágico e seu espírito até o pico do nível meio divino. Eles são suas 2 estatísticas mais importantes à luz de suas 2 novas habilidades. A Fatality of Chaos precisa que seu poder caótico seja poderoso para criar um veneno mais forte, enquanto suas habilidades de Shadow Clones precisam de espírito e poder mágico. Quanto mais forte for sua energia do caos, mais poderosos serão seus clones. Quanto mais poderosa for sua mente, mais clones ela pode ter-se. A combinação de Fatality of Chaos e Shadow Clones cria um resultado subestimado, mas mortal. Os clones parecem fracos e quebram com um toque, mas seu veneno é letal mesmo que seja apenas 10% da quantidade que o corpo principal pode injetar. Portanto, muitos clones terão que morder antes que possam causar o mesmo dano que um único ataque do corpo principal, mas Xander não precisa se arriscar para fazer isso. Ela pode se esconder dentro de seu mundo fantasma e projetar clones mortais para o mundo para cumprir suas ordens. O alcance dos clones é limitado apenas por sua mente. Eles podem ir tão longe quanto sua mente pode esticá-los. Ele não a deixou participar do resto da competição porque não queria matar mais duques demônios. Xander estará em desvantagem porque ela não pode esconder e prender bem a energia a si mesma ao mesmo tempo. Isso significa que ela será forçada a eliminar as ameaças antes de tentar vincular bem a energia. Eliminar todas as ameaças será difícil e lento, mas é altamente possível para Xander fazer isso. Ela será capaz de envenenar todos os outros duques, assim como envenenou o Rei Demônio. Ela só precisa de paciência e dedicação. Os duques demônios terão um deslize em sua defesa, não importa o quão cuidadosos sejam com ela, e ela estará lá para tirar vantagem disso com seus clones das sombras. Xander sempre teve falta de habilidades de ataque e estava mais focada em furtividade, mas isso mudou com suas 2 novas habilidades. Ela foi capaz de usar seus clones para caçar os vasos ocultos dos deuses. Foi assim que ela venceu a competição anterior. Os deuses não trouxeram todos os seus recipientes para a luta com a Eternos. Se tivessem, teriam perdido todos eles com o exército de libertação. Os deuses mantiveram alguns vasos escondidos. Não é egoísmo, mas preservação. Eles sabiam que estavam enviando o exército de libertação para a morte, então queriam economizar um pouco de seu poder. Xander encontrou as embarcações usando suas habilidades furtivas. Ela contornou estruturas defensivas e sistemas de vigilância. Foi muito fácil para ela fazer.
Então ela começou a trabalhar quando encontrou os vasos. Tudo o que ela precisava era de uma única mordida. Os vasos podem ser poderosos quando são possuídos por deuses, mas são transcendentes comuns quando não são. Eles são carne moída para Xander, que pode enfrentar um grande deus. Ela teria sido capaz de matá-los mesmo que estivessem possuídos por seus deuses. Teria sido difícil, mas ela terá sucesso. Uma única mordida de seu clone transformou os recipientes em cinzas em seu estado vulnerável. Ela caçava navios enquanto os outros estavam ocupados destruindo igrejas. É por isso que sua pontuação é muito maior que a de Bao e dos outros. O Lorde Demônio é um biscoito mais duro do que aqueles vasos, mas ela também caiu no final do dia. O veneno de Xander a deixou de joelhos, arfando e tremendo. Uma mordida teria sido suficiente, mas o efeito será muito lento. Se Beota se curar mais rápido do que o veneno poderia danificá-la, ela será capaz de viver em equilíbrio até que algo mais empurre seu sistema além do limite e o veneno mostre sua cara feia. Infelizmente para ela, a quantidade de veneno que entrou em seu corpo está muito além de seu limite. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.